Ok, gente, estamos de volta aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos à aula de número 5, né? Vamos dar uma olhada aí no objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como os processos políticos, econômicos e ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E o detalhamento, a organização do espaço rural e urbano no Brasil, ok? Vamos à aula então. Vamos lá. Ok, gente, então vamos aí falar um pouco sobre o urbano e o rural, né, no Brasil, tá bom? A gente vai observar aqui uma imagem para dar uma diferenciada aqui exatamente nesses dois cenários diferentes, né, do nosso globo. Nós temos populações que vivem no urbano, temos populações que vivem no rural, né? Nessa imagem que nós estamos vendo aqui, você vê que nós temos várias áreas ali verdes, né, quase totalmente verdes, que são áreas rurais, são plantações, ali parece que tem uns tanques de piscicultura, inclusive, e essa área aqui mais adensada, que menos verde tem, é a área urbana, né? Então nós sabemos aí que na evolução da população brasileira, assim como não só brasileira, mas mundial, nós tivemos aí uma evolução da população de rural para urbana. Então vamos dar uma olhada aí sobre a construção do espaço rural e urbano no Brasil. Então vamos lá. Vejam só. É através do trabalho que o homem é capaz de construir e desenvolver tudo aquilo que é indispensável à sua sobrevivência. Tá? Então vejam, tudo que é indispensável à sobrevivência do ser humano é feita, né, em sentido ambiental, através do trabalho. Então, ou o espaço é planejado e trabalhado para ser de uma forma ou de outra. A partir do trabalho, o homem criou dois espaços distintos, que é exatamente o espaço rural e o espaço urbano. Então, gente, o que a gente depreende aí? Nós vamos ver as explicações. O que a gente depreende do que é rural para o que é urbano. Então vamos dar uma olhada aí, observar primeiramente uma paisagem rural. Estamos aqui numa paisagem rural, veja só que legal. Eu estou no meio de uma plantação de milho. Estou te dando uma aula aqui no Amazonas, de dia, né, aqui, numa plantação de milho. Então o espaço rural, segundo a explicação que nós temos aqui, é constituído pelas áreas não urbanas. Então vejam só, urbano e rural são contrários em termos de ambiente de sobrevivência das populações. São espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais, né? Então, de novo, totalmente inverso aos ambientes das cidades. A maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada com a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, vejam só, tudo que tem numa cidade, na verdade nem tudo, mas assim, a imensa maioria daquilo que se forma, né, como ambiente urbano é bem diferente do ambiente rural, tá ok? Vamos aí então adiante, vamos falar um pouco sobre a construção do espaço rural e urbano. Continuemos aí, nós vamos para o próximo ambiente, né? Vejam só aqui, agora nós estamos observando um cenário bem diferente daquele da plantação de milho. Então aqui nós temos o espaço urbano. Quem é que conhece Manaus aí? Essa rua é famosa, né? É a Rua do Bate-Palma, lá no centro. Então vejam só a diferença daquela paisagem que nós vimos anteriormente, né? Lembra que a gente tinha uma estrada comprida, tranquila, um céu azul, aqueles pés de milho de um lado e de outro. Aqui a gente está vendo algo bem diferente. Primeiro que a gente quase não consegue ver a rua, né? Depois, de um lado e de outro, somente comércio e pessoas ali com suas sacolas andando para cima e para baixo. Esse é o espaço urbano, tá? Que é constituído pelas cidades que predominantemente têm mais de 20 mil habitantes. Esse número tem a ver
com algo estabelecido pelo IBGE. Trata-se de localidades com maior concentração de prédios, ruas, avenidas, comércio e aí vários outros elementos, né, e equipamentos urbanos, como hospitais, universidades, portos, aeroportos, prefeituras, delegacia de polícia e etc. Ok? Vamos adiante, então, vamos falar aí ainda mais sobre esses dois tipos de ambiente, né? Vamos falar um pouco sobre a evolução do espaço rural brasileiro. Observem aqui. Nós temos, então, gente, alguns fatores que contribuíram para o desenvolvimento e a consolidação do espaço rural no Brasil. Então, aqui a partir desses dois, dessa fotografia e desse mapa, eu gostaria que vocês já atentassem para o seguinte. Nós estamos vendo aqui uma plantação, não é isso? O que eu preciso ter para ter uma plantação desse tamanho? Eu preciso ter algumas condições ambientais, dentre elas, a presença de água em abundância. Vejam só aqui, então, que nós temos marcados dois aquíferos, tá? Um é o aquífero Alter do Chão, o outro é o aquífero Guarani. O aquífero Alter do Chão é aqui na região norte, né? Parte dele está aqui no Amazonas, parte no Pará, pega ali um pedacinho, inclusive, do Amapá. E o aquífero Guarani, ele é bem maior, está lá na região sul do Brasil, né? Então, esses detalhes, essa disponibilidade de água, possibilita que nós tenhamos um tipo de desenvolvimento no meio rural. Afinal de contas, sem água, nós não teríamos condições de irrigação da plantação. Nós vamos dar uma olhada aqui sobre as condições, né? Vendo um pouquinho mais sobre as condições naturais que são necessárias para o desenvolvimento das atividades no meio rural. Então, nós temos algumas, né, como o relevo plano, a diferenciação climática e as maiores reservas de água doce. Por que relevo plano tem a ver com isso, gente? Vejam bem, se você pensar naquelas imagens, se você mentalizar as grandes plantações, né, nós vamos falar depois sobre as plantations, a gente vai ver que elas são feitas em áreas planas e enormes, né? Existem outras técnicas para a agricultura de extensão. Algumas plantações que a gente vê próximas de regiões que são montanhosas, por exemplo, né, tem aquele formato em terraços, né? Mas é lógico que o relevo plano facilita muito. Existem outros condicionantes aí que são favoráveis ao desenvolvimento rural. São condicionantes históricos, políticos, econômicos, sociais e geográficos, tá? Então, esses condicionantes também contam. Veja só que a vontade política, por exemplo, ela é determinante em qualquer um dos empreendimentos que se realize aí em qualquer lugar. Grande mercado consumidor, externo e interno. Obviamente, se eu não tiver mercado consumidor, não existe a menor possibilidade de eu desenvolver uma atividade rural, não é mesmo? Se eu não tenho quem comprar dentro do país ou fora do país o que eu planto, não adianta eu me esforçar tanto para ter essas plantações. E também nós tivemos aí a expansão da modernização agrícola, tá, gente? Essa questão da modernização agrícola é o que caracteriza, ou o que tem caracterizado principalmente a agricultura, o agribusiness, né, como a gente vai falar depois, no atual cenário mundial, tá ok? Vamos dar uma olhada nas primeiras atividades de agricultura e pecuária desenvolvidas no Brasil. Nós passamos pela fase da monocultura da cana-de-açúcar, passamos também pelo cultivo do algodão, do cacau e do tabaco, passamos também, não que isso tenha acabado totalmente, mas pelo cultivo do café, lá nos séculos 18 e 20, e pecuária, tá? Nós tivemos também e temos, né, grandes atividades
de pecuária no Brasil. Ademais, essas atividades, gente, aqui que nós estamos relacionando, em larga escala, em grandes latifúndios, com uso extensivo do solo, técnicas rudimentares e utilização de mão de obra escrava assalariada. Escrava/assalariada. Então, aqui nós estamos vendo que estamos falando de um contexto histórico, tá? Essas atividades em larga escala, na época, historicamente, aí, elas se compuseram dessas características. Então, vocês se lembram, né, de toda a questão da mão de obra escrava do Brasil, que fez parte aí dessa fase, né, do desenvolvimento aí, inclusive da agricultura e da pecuária no Brasil, não só no Brasil, né? Dessa parte histórica, nós vamos dar um salto aqui para a modernização da atividade de agricultura e pecuária. E aí aqui, gente, vejam só, isso aqui são drones, né? Você deve estar vendo aí que eles estão aspergindo aqui, ó, algum líquido sobre essa plantação. Observem só o nível de modernização a que chegou a agricultura aqui no Brasil. Volto a dizer, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Essa cena que você está vendo, essa foto dos drones lançando ali fertilizantes, alguma coisa assim, ela é o limite da modernização, eu diria, nos dias de hoje, no agrobusiness, né, na agribusiness, no agronegócio, etc. Isso aqui é assim, gente. Por imagens de satélite, se localizam manchas de algumas pragas na plantação e aí se mandam aí esses drones em cima dessas manchas para lançarem aí ou agrotóxicos ou fertilizantes, enfim, alguma coisa que dê jeito ali naquelas pragas, tá? E eu gostaria que vocês observassem que nessas duas fotos nós só estamos vendo uma pessoa. Essa pessoa que está aí no cockpit dessa colheitadeira. Eu quero que você observe o tamanho desse campo que está atrás dessa colheitadeira e imagine que se não tivesse essa máquina, quantas pessoas seriam necessárias para que nós realizássemos a colheita, né, do que está se plantando ali. Vamos prestando atenção que a gente vai falar sobre isso, tá? Há aspectos positivos, há aspectos negativos, mas como tudo que é história, né, tudo que é histórico, nós temos ambos os lados dicotômicos. Vamos lá dar uma olhada sobre o início dessa modernização da agricultura no Brasil, que se inicia lá nos meados dos anos de 1940, tá? Então, de lá para cá, a agricultura vem passando por um intenso processo de modernização. E é intenso realmente, tá? A partir daí, com a modernização do campo, a cidade passou a dominar o campo. E a agropecuária começou a desempenhar um triplo papel. Vejam só o triplo papel, 3, né? A geração de divisas, o fornecimento de matérias-primas e a alimentação de grandes contingentes humanos. Então vejam só, gente, a gente saiu daquela produção que era uma produção rudimentar, que era uma produção limitada, para uma produção muito maior, da escala que excedeu o local, né? Excedeu o regional, excedeu o nacional. Nós passamos a produzir muito, tá? Alguém sempre me perguntam o que seria matéria-prima, o que seriam matérias-primas nesse campo da agricultura. Eu vou dar um exemplo, eu sempre uso esse exemplo, é o algodão. O algodão, então, ele é produzido, né, nas plantações por agricultura e ele é utilizado para várias manufaturas, inclusive nossas roupas, né? Então isso também vem lá da agricultura. E agora nós estamos vivido, nós temos vivido o famoso agribusiness, né? Esse agri é de agricultura, o business de negócios, tá? Que é justamente o agronegócio, ou agronegócio,
ou ainda a agroindústria. Gente, é muito importante entender que a constituição do espaço, ela passa por essas questões. Nós temos um pensador na geografia que diz que a construção do espaço é capitalista. Então, onde há geração de renda, há importância espacial, pelo menos no item econômico, tá bom? Então, aqui, quando a gente passa a produzir muito em determinadas áreas, muitas áreas do Brasil têm alta importância para esse fim, faz ali nos seus arredores cidades ricas, tá? Concentra a renda, e aí a gente vai ver aqui mais na frente outras características disso, tudo bem? Vamos dar uma olhada então aqui na próxima cartela sobre as características do espaço rural brasileiro. Além dessa área toda onde se fomenta o agribusiness, nós temos setores que são tecnicamente atrasados, tá? Então são produções menores que não utilizam toda aquela gama de tecnologias que tem sido utilizado lá na agroindústria. Nós temos também os setores que são modernos, não é isso? E que empregam os mais avançados recursos técnicos, além de apresentarem elevada produtividade. Então, nesses lugares onde nós temos aquelas plantações, tipo aquilo que nós vimos ali, daqueles drones, né, sendo utilizados, daquelas colheitadeiras que são guiadas por GPS. Só para você ter uma ideia, o camarada senta ali, ele nem dirige. O GPS é que comanda a máquina, né? Então, temos também aí nessa área onde a grande produtividade exige essa evolução tecnológica. Aí, gente, também predominam as plantations. Veja só que o termo está sendo usado em inglês. Isso aqui é a tradução de plantações, que são voltadas justamente para o mercado externo, não é isso? Por isso que o termo é utilizado aqui numa língua internacional, como o inglês, que é utilizado no mundo todo. Apresenta também uma estrutura fundiária concentradora, tá? Essa é uma das maiores críticas e uma das maiores exigências aí da luta da reforma agrária, ok? Mas a gente vai ver, vamos dar uma olhada aqui, tem mais um detalhezinho. O setor agropecuário rende grandes superávites, sendo responsável por cerca de 25% do produto interno bruto de todo o país. Imagina, gente, eu estava vendo, nas últimas estimativas, foram exatamente 23,8% de todo o produto interno bruto do Brasil. Imagina só o que o agronegócio, o quanto ele pesa, né, nessa questão aí do PIB brasileiro, da riqueza do Brasil. Vamos dar uma olhada aí em mais alguns dados sobre a questão fundiária no Brasil, tá? Então aqui, a estrutura fundiária das plantações, né, das propriedades que são rurais, na qual existe uma grande concentração de propriedades na mão de poucos, tá? Prestem atenção a isso. Então nós estamos vendo aqui alguém do movimento Sem Terras, né, ilustrando essa questão. Vejam que essa área toda aqui, muito provavelmente, pertença a um único grande latifundiário. Os latifúndios são as grandes propriedades, tá? Então nós temos latifúndios, que são grandes propriedades na mão de poucas pessoas, isso na contrapartida dos minifúndios. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai ver, né, que nós temos os minifúndios, que são as pequenas propriedades. Então, latifúndios, grandes propriedades, minifúndios, pequenas propriedades. E aí, gente, existe a questão aí da luta pela reforma agrária. O que é ou o que seria a reforma agrária? Seria a necessidade de que muita terra saísse da mão de poucas pessoas e fosse distribuída de uma forma mais equânime, tá? Esta, quero frisar,
é a luta do movimento sem terras, ok? Seriam as suas exigências. Acho que a gente vai ter uma aula ainda no ensino médio, aqui na primeira série, que vai tratar mais a miúde sobre isso. Então, aí na nossa história da questão da reforma agrária, nós tivemos os movimentos das ligas camponesas, tá, que aconteceram lá entre 1940 e 1960, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, gente? Que todo mundo ouve falar aí, que foi criado, inclusive, na década de 80, tá? Todo mundo ouve falar sobre o MTST, principalmente aí nos jornais, né, nas televisões aí, diariamente, tá bom? Vamos adiante aqui, ver mais algumas questões. E agora a gente vai falar um pouco sobre as consequências da modernização da agricultura e pecuária, tá? E a elevação do endividamento de agricultores, né? Conforme a gente está vendo aqui no nosso croma, tá bom? Uma das consequências, diminuição da biodiversidade. O que é biodiversidade? Diversidade biológica. Então, diferentes tipos de vida, tá? Então, quando você pega uma área enorme, né, desmata, faz todas as adaptações necessárias e planta somente soja, por exemplo, né? Milho, como nós vimos lá na foto, você tirou aquela possibilidade de biodiversidade, diminuiu tudo isso, né? Você serra ali exatamente para aquele cenário, as vidas que rodam ao redor daquele cenário com aquilo que está disponível ali para a cadeia alimentar, por exemplo. Também teve o êxodo rural, que foi provocado pela saída de mão de obra do campo, tá? Mais ou menos lá na década de 70 nós tivemos a evolução, a mudança de população predominante rural para predominantemente urbana, tá? E aí isso também causou aí algumas questões. E ainda vamos falar aqui sobre o processo de urbanização brasileira, que até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte da população vivia no campo, o que eu ia adiantar agora há pouco, né? E as condições históricas e econômicas impostas pela colonização portuguesa deixou herança. Em que sentido que deixou herança? Aqui, esse item, ele quer falar para a gente que quando nós dividimos lá historicamente, nós não, né? Nós não estávamos por aqui ainda, mas quando o Brasil foi dividido lá, naquelas capitanias hereditárias, dizem que a partir dali, né, aquelas grandes porções de terra, na mão de poucas pessoas, deu origem ao que hoje são esses grandes latifúndios, tá bom? Sobre o processo de urbanização brasileira ainda, a gente sabe que essa urbanização tomou impulso a partir da década de 30, por conta do processo de industrialização, tá? Então, o que aconteceu, gente? Vamos lá. A indústria passou a se instalar nas cidades, e aí as cidades viraram centros de atração de pessoas em busca de salários, em busca de uma vida mais tranquila que a vida no meio rural. Tranquila, eu coloco entre aspas, tá? E a partir ali das décadas de 50 e 60, a urbanização se tornou mais intensa por causa das indústrias de base lá no sudeste do Brasil. Tanto que até hoje, a região mais industrializada do Brasil ainda é lá na região sudeste, né? Nós sabemos lá do ABCD paulista, por exemplo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, ali aquela região das fábricas automobilísticas ali, aquela região toda onde tem a maior parte das indústrias do Brasil, não só do Brasil, tá? Aqui na América do Sul é um dos lugares que concentra mais atividades industriais, tá bom? E essa questão da industrialização fez com que nós concentremos pessoas nas cidades, tá? Vamos dar uma olhada aqui num gráfico sobre indústrias e urbanização no Brasil, e a gente vai ver aqui que essa linha vermelha, tá? Ela está falando da população urbana. A linha verde falando da população rural. Veja que tem um X aqui, né? Chega um determinado momento em que a população urbana passa a crescer cada vez mais e a população rural passa
a decrescer cada vez mais. Então a gente vê aqui, ó, que ainda na década de 60 nós éramos mais rurais do que urbanos. E a partir da década de 70 nós já invertemos aí, passamos a ser mais urbanos do que rurais, tá? E aí a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre o êxodo rural, que aconteceu justamente ali no final de 60 para começo de 70, tá? As cidades se tornaram focos de atração populacional, causando o famoso êxodo rural. Lembra do livro lá da Bíblia, o Êxodo? Tá? Êxodo rural quer dizer saída do meio rural. O êxodo rural também foi provocado por fatores de repulsão no campo e não só de atração na cidade. Mas, professor Alexandre, como assim? Repulsão e atração. Então não foi só porque as pessoas se sentiram atraídas para ir para a cidade. Foi porque o campo também expulsou essas pessoas daquele meio, porque com a modernização, né, da agricultura, as máquinas substituíram cada vez mais a força dos trabalhadores, né, a mão de obra ali. Sobre urbanização e metropolização no Brasil, a gente pode dizer que lá, por volta de 1950, São Paulo e Rio de Janeiro continuaram crescendo em ritmo acelerado, aqui, né, no nosso país. E assim outras cidades também cresceram em ritmo acelerado, e lá se geraram uma forte tendência de concentração urbana em escala regional, tá? É o caso, gente, do que acontece lá na região sudeste ainda, né? É a região mais populosa do Brasil e atrai bastante gente, tá ok? Vamos então aqui dar uma olhada, gente, nos problemas da superurbanização, tá? Então, um dos problemas aí que é muito típico das grandes cidades são os transportes. Deem uma olhada nessa imagem e imaginem só que você está saindo da sua casa e tem horário para cumprir lá no CMEAN e pega uma bola do Coroado pela frente, é mais ou menos desse jeito. Então, os transportes são um problema sério nas grandes cidades. Nós vamos ver agora outro dos problemas, tá? E aqui, ó, transporte não só o particular, né, privado também não dá conta do recado. A habitação, tá? Nem todo mundo tem habitação. Existem muitas habitações que ocupam lugares impróprios para habitação e, além disso, nós temos a superverticalização, os prédios lá que tem 1000 apartamentos que causam um impacto ambiental ali localizado, né? Vamos dar uma olhada aí, mais adiante temos outros problemas, né? Não são somente esses dois os problemas das grandes cidades, mas educação. Aqui em Manaus mesmo, nós observamos que há uma grande demanda, por exemplo, por creches, tá? Para aquelas primeiras idades ali das crianças, né, no pré-escolar. Essa é uma das características. Vamos adiante que a gente vai ver mais problemas, o caso da saúde, gente. E aí eu não posso deixar de lembrar, inclusive na revisão ali que eu estava fazendo para vir dar aula, lembrei lá dos momentos terríveis que nós enfrentamos aqui em Manaus na Covid, com aquela falta de oxigênio, gente, por favor, que tempo ruim. Vamos adiante aqui, dar mais uma olhada o que mais temos de problema. Abastecimento de água. É impressionante o quanto as pessoas reclamam acertadamente, né, justificadamente, da falta de água em alguns lugares. Inclusive tem gente que diz que passa sem energia, mas sem água é impossível. Vamos lá para mais problemas típicos das grandes cidades. Nós temos o fornecimento de energia, acabei de falar, né? Tem gente que prefere ficar sem luz elétrica, mas sem água não. Mas olha, o fornecimento de energia, ele assusta, tá? Principalmente quando nós temos aí os apagões famosos, né? Tivemos 1 ou 2 aí há poucos dias aqui em Manaus, tá? Temos mais aí algum problema? A poluição. Imagina, quanto mais pessoas nós temos num lugar concentrado, mais
nós temos poluição. Poluição de carro, poluição de motores de toda espécie, e aí poluição industrial e etc. Tudo bem, gente? Essa, então, foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima!